Bom, 10 horas e 59 minutos na viradinha do relógio, vamos falar sobre o último dia da corrida eleitoral nos Estados Unidos. E tá tudo completamente em aberto, viu? Eleição presidencial dos Estados Unidos, na Bandeirantes. Você sabia, Sabino, que mais de 1 milhão de brasileiros podem votar lá nos Estados Unidos? Mas são regras muito específicas. O número pode parecer grande, e realmente é. Só que por ano são 2,5 milhões de imigrantes que chegam ao país. É muita gente e, por isso, regras estabelecidas e seguidas à risca, para saber quem pode e quem não pode votar. Vamos entender melhor como que funciona isso na reportagem do João Rossetti. Neste ano, mais ou menos 1,5 milhão de brasileiros estão aptos a votar para presidente da República nos Estados Unidos. O número é menor do que o total de brasileiros vivendo no país, pois a legislação permite apenas que cidadãos natos ou naturalizados participem ativamente das eleições. A cidadania americana só pode ser obtida após 5 anos com o Green Card, que é o documento que permite a residência fixa no país e a possibilidade de trabalhar, empreender, estudar, ou seja, levar uma vida igual à dos americanos, tirando o fato de que você não pode votar ou ser votado. Também há uma diferença entre as demandas dos brasileiros ou imigrantes em geral, buscando residência fixa, e os naturalizados ou com Green Card. Por exemplo, quem se tornou cidadão americano tem praticamente as mesmas necessidades que um nascido nos Estados Unidos, de modo que as pautas não passam especificamente por essa área, a área da imigração. Mas para quem ainda busca conseguir o Green Card, existem questões que são próprias da comunidade de imigrantes, como o direito de trabalhar e de sair do país enquanto corre o processo. Quem explica é o Dr. Gustavo Nicolau, mestre e doutor pela USP, sócio da Green Card US, escritório de advocacia e imigração. O cidadão, né, brasileiro que vem para cá, ou qualquer imigrante que vem para cá, aí sim, aí podemos falar com tranquilidade que as demandas dele são, olha, antes de eu obter um Green Card, me permita, por exemplo, trabalhar legalmente. Me permita, durante o processamento do Green Card, ir e vir livremente dos Estados Unidos, porque há uma regra um pouco incompreensível que enquanto você está no processo de Green Card, você não pode sair dos Estados Unidos. Apesar da pauta de imigração ser mais associada aos democratas, o Dr. Gustavo Nicolau acredita que a maior parte dos brasileiros com Green Card prefere os candidatos republicanos. O motivo é a concorrência durante o período em que ele se habituou no novo país, já que nem sempre é fácil conseguir um emprego na área para um estrangeiro. Uma explicação para isso é que o imigrante, isso vale para todos, tá? O imigrante, quando ele chega no país, ele está se fazendo, ele está recomeçando uma vida. Então, essa pessoa ela está recomeçando na vida, né? E ela começa por empregos, obviamente, no escalão inferior da hierarquia profissional, né? E qual é o medo dele? Ele falou, bom, mas se vai abrir muito a imigração, como os democratas preferem, né? Essas pessoas que vão vir depois de mim vão competir comigo. Vale lembrar também que os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes no mundo. São mais ou menos 2,5 milhões de pessoas que chegam anualmente ao país em busca de uma vida melhor, de trabalho e de oportunidades. No total, a população de imigrantes alcança a casa dos 50 milhões, grande parte deles brasileiros. Reportagem do João Rossetti contando quem pode, quem não pode, como que faz para poder, sendo brasileiro, votar lá nos Estados Unidos. E agora quem está conosco é a Beatriz Ferretti, editora de Internacional na Band News TV. Por quê? Porque a Beatriz Ferretti já está acompanhando essa tal disputa há muito tempo e sabe exatamente o que está acontecendo. Só não sabe o resultado, né, Beatriz? Porque isso aí é impossível. Bom dia. Lupato, quem falar que sabe o resultado tá mentindo, tá? E eu, como editora de Internacional, sempre sou questionada. Quem você acha que vai ganhar? Antes eu até chutava um dia um, outro dia outro. Agora eu nem me arrisco, porque assim, realmente tá acirrado, vai ser voto a voto e ninguém sabe de nada por enquanto. Bom dia pra você e pro Sabino também. Bom dia, pode empatar, né? Pode. E aí quem decide quem vai ser o presidente e o vice é o Congresso. A Câmara, o presidente e o Senado, o vice. Exatamente. E aí a Câmara hoje é dominada pelos republicanos, o Senado pelos democratas. Significa que a gente até poderia ter um presidente republicano
E um vice-democrata, imagina a bagunça. Mas é essa a formação da Câmara hoje ou é a próxima formação da Câmara que ele É a de hoje. A de É hoje. a de hoje. Que Aí republicano. complica, hein? Porque imagina ainda com um personagem como Donald Trump sendo presidente, que é polêmico, que gosta do embate, e aí tendo um vice que seria indicado pelo Partido Democrata. Não é bom pro complicado. país, né? Não é bom, porque é um país que vai começar já dentro da Casa Branca em conflito, né? Um congresso dividido já é ruim, né? Já. Imagina a Casa Branca dividida. Aí é quase impossível, né, você governar dessa forma, mas eu queria te perguntar sobre as urnas, todas já abertas nessa terça-feira, o último dia, porque são 6 fuso horários lá nos Estados Unidos, cada uma vai abrindo num horário, teve até uma cidadezinha lá que abriu meia-noite. E aí, como que tá agora? Essa cidadezinha abriu madrugada aqui no Brasil e já fechou. É um vilarejo que chama Dixville Nut, que fica em New Hampshire. Tem só 10 habitantes, 6 eleitores e deu empate lá. Isso é muito curioso, gente, porque é um vilarejo que todo mundo cita como simbolismo, né? Desde a década de 1960, eles são os primeiros a abrir e a fechar as urnas. E geralmente dá democrata. Deu Hillary, deu Biden lá. E hoje deu empate, 3 votos para Kamala e 3 votos para Trump. Ou seja, nesse microvilarejo de 10 habitantes, isso já mostra o quanto o país está polarizado, está totalmente dividido. A maior parte das urnas já foram abertas, mas é o que você falou, são 6 fusos horários. Então, por exemplo, Alasca, Havaí, ainda não. Esses serão os últimos. E o que é importante a gente deixar em mente, as primeiras urnas fecham às 7 da noite pelo horário de Brasília e a última, que é a do Alasca, fecha às 3 horas da madrugada. Então, à noite, a partir das 7, é que a gente vai começar a receber os resultados das projeções. E aí a gente precisa acompanhar de perto, mas diferente do que acontece aqui no Brasil, demora, né? E ainda mais com esse resultado tão, que deve ser tão acirrado, aí precisa esperar uma porcentagem maior das urnas apuradas. É um trabalho meio manual por lá, né? Quando que a gente deve começar a ter um número que talvez indique vitória para um dos lados? É muito difícil prever, viu, Lupato? Porque pode acontecer o que os americanos chamam de miragem vermelha ou miragem azul durante a apuração, que significa com a apuração parcial, a gente tem uma falsa impressão de que um candidato vai vencer e o outro vai sair derrotado. Só que, justamente pela apuração estar extremamente acirrada, vamos ter que esperar até o último voto, até o último estado. Mas é um processo extremamente lento e eu cito aqui 2 motivos principais para isso. Primeiro, pela apuração ser descentralizada, assim como a eleição, que é indireta, realizada a cada estado e cada estado tem um órgão eleitoral diferente, lá não existe TSE, né? Não existe um órgão federal para lidar com as eleições, a apuração depende de cada estado. E aí tem estado que vota pelo correio, estado que não vota assim, que é só presencial, então isso varia de cada estado, é um fator ali que pode atrasar a apuração. Mas também há a questão de uma possível judicialização. Já aconteceu isso, por exemplo, no ano de 2000, na época entre George W. Bush e Al Gore, que judicializaram a disputa em um último estado faltante, só faltava um para dar o resultado, e aí foi para a justiça, demorou 37 dias para o resultado ser divulgado. Na eleição de 2020, que deu vitória para Biden, o resultado só foi divulgado 5 dias depois, porque houve principalmente uma disputa no estado da Geórgia, onde Biden venceu com uma diferença de 11 mil votos apenas, né? O Trump tentou levar esse caso para a justiça e, enfim, é acusado, inclusive, de ter tentado reverter a eleição por lá, e isso acabou se arrastando, demorou 5 dias. A previsão com analistas, né, de política americana com quem eu conversei, a previsão desses analistas é que, de novo, demore alguns dias. A gente não consegue precisar quantos, mas pelo potencial de judicialização, as 2 equipes já convocaram um exército de advogados, caso eles queiram reivindicar alguma informação ali em algum estado. Então, é muito provável que vá para a justiça. Mas também por essa descentralização da apuração. E tem um truque que o Trump usou da última vez e que pode usar de novo, que é ele próprio anunciar a vitória na madrugada antes mesmo dos resultados. E aí gerando uma certa confusão geral, né? A campanha da Câmara já está preocupada com isso, até porque nos Estados Unidos, diferentemente do que acontece aqui no Brasil,
não é a justiça eleitoral que anuncia. Geralmente é a imprensa que anuncia o ganhador, né? Pelos números que são divulgados. Aí o que o Trump faz? Anuncio eu, mesmo sem ter essa certeza. É assim, e é muito curioso. Ou seja, os americanos ficam sabendo quem será o seu presidente por meio da imprensa, né? A imprensa realiza projeções de resultados, cada agência norte-americana faz a sua própria, mas são agências extremamente consolidadas, tradicionais e que o público entende, né? Os eleitores entendem que elas são confiáveis e é assim há décadas e décadas. Então, o primeiro resultado que a gente vê é justamente aquele divulgado pela imprensa, que compila dados diretamente com os órgãos eleitorais, além de outras fontes, até pesquisas de boca de urna, né? Depois que o resultado oficial é divulgado pelos órgãos eleitorais, mas, como eu disse, é um processo extremamente lento, demora, por isso mesmo que o resultado é anunciado pela imprensa. E aí já podemos esperar o Donald Trump, que tem esse perfil, né? A Câmara é bem mais moderada, se a gente comparar, que o Trump possivelmente faça igual ele fez em 2020, sim, e anuncie que venceu, mas enfim, ele falou em 2020 que venceu, e aí depois teve que se explicar ali. Aliás, durante toda a campanha eleitoral, ele foi questionado se ele aceitaria a derrota, né, caso ele seja derrotado nas urnas de Kamala Harris, e ele nunca respondeu a essa pergunta de forma direta e clara. É, difícil, né? Obrigado, Beatriz Ferretti, editora de internacional da Band News TV, participando aqui com a gente para falar um pouco mais das eleições e como tem suas diferenças com a do Brasil, a dos Estados Unidos. Valeu. Obrigado, Beatriz. Valeu.